Ele não está enxergando, porque a ganância já entrou. E é assim que Satanás está entrando na vida de muitos que falam de Jesus. A ganância é tanto que aí só sobra o conhecimento dele. Somente o conhecimento. Já não é mais Jesus que habita a falar nos seus ouvidos. Sabe quem habita? O próprio Satanás. E muitos falam de Jesus com tanto conhecimento, com tanta, sabe, sabedoria. Sabedoria sem Jesus é como a ciência, é como a medicina, é como tudo dessa terra. Porque se não há Jesus, não há amor. O que há é ganância, é seguidão. Só sobrou a sabedoria. Sabe quando Jesus habita na vida de uma pessoa? É quando ela continua humilde. Como esse comprador de ovelha, esse comprador de gado, que ele criou mais curral, mas ele está sempre com cuidado com aquela ovelhinha que ele começou, ela já não consegue nem andar. Tá veinha, já não tem mais lã, e ele olha para aquela ovelha e diz assim: eu comecei com você. Você foi tudo na minha vida. Você foi o começo na minha vida. Hoje, graças a você, passando a mão na sua ovelha, graças a você, ou passando a mão naquela vaca, ou naquele boi, graças a você, eu não te dou por nada, eu não te vendo por nada. Foi com você que eu comecei e hoje olha onde eu estou. Assim uma pessoa quando tem Jesus, por mais que ela tenha riqueza, por mais que ela tenha império, por mais que seja uma pessoa falando de Jesus e o seu tempo enchendo, ela continua humilde com aquelas ovelhas. Todas as ovelhas para ela é importante. Ela não pensa em buscar mais ovelhas, esquecer daquelas ovelhas que está lá para trás, não. Ela está sempre atenta àquelas ovelhas. Já pensou uma ovelha que chegou? Uma ovelha que você começou com ela, você deu carinho para ela, você passou a mão nela, você diz, puxa, que ovelha linda. E hoje essa ovelha precisa de um carinho. Hoje essa ovelha precisa de algo. Mas o seu egoísmo, né? Talvez aqui tenha pastor me ouvindo. Talvez aqui tenha pessoas que digam que tem Jesus na sua vida me ouvindo. E diga assim, é verdade. Não, é porque é verdade. As minhas palavras podem ser doloridas, que venha do trono do Senhor, que Ele venha brilhar, que Ele venha aparecer e eu venha desaparecer. Ele é o dono da glória, não divide o seu poder nem a sua glória com ninguém, porque Ele viria comigo, não me ama mais, nem menos você. O seu amor é incondicional. Mas que você está me ouvindo, está nessa seguidão, acorda, bata na tua cara e acorde. Porque o amor de Jesus ele é incondicional. Uma pessoa, enquanto mais ela se aproxima de Jesus, é como esse criador de ovelha, de rebanho de gado. Enquanto mais ela tem tempo para todo o seu gado, para toda a sua ovelha. Ela vai olhando o seu encarregado da sua empresa, do seu rebanho, aquele que cuida com o funcionário, ele diz assim, eu cuidei daquela, não, mas eu vou lá, eu vou ver ela. Eu vou ver aquele gado, eu vou ver aquela vaca, eu vou ver aquela ovelha. Mas sabe o que acontece? A seguidão é tanta que a pessoa diz que está buscando mais ovelha, a pessoa quer mais ovelha, mas que na verdade ela está pensando é só nela. Sabe o que eu digo para você? Não seja essa pessoa. Se você for essa pessoa, repreenda isso na tua vida. Porque nós temos que ser como uma criança. Sempre, cada vez mais que a gente se aproxima de Jesus, cada vez mais que Jesus dá o seu conhecimento, um pouquinho para nós, do seu conhecimento, é para nós enxergar com o olhar de Jesus. É para nós ter o ouvido de Jesus. Mas para que nós sinta Jesus falando, e não o próprio Satanás. Sabe quando Satanás começa a falar nos nossos ouvidos? Está falando no ouvido de bilhões em toda a terra? É quando a humildade acaba. É quando a ganância entra. E sabe quando a ganância entra? É quando você quer algo que não pode, mas você quer. Você começa a desejar. E sabe o que acontece? O Satanás começa a samear, começa a dar facilidade. Ele começa, ele tem todo o tempo. E você acha que ele vai fazer isso com quem está no pecado? Não. Vai fazer com você que está a me ouvir, que diz que está cheio de Jesus, cheio de amor para dar. É você que vai ser perseguido. É você que ele vai aí, está te analisando para te botar abaixo. Por isso que milhares já são colocados no chão. E depois que está no chão, são humilhados, são ofendidos, são machucados. Sabe por quê? Porque não vigiou. A palavra é vigilância, vigia. Na tua vida, você que está a me ouvir, seja você quem for, vigia a tua vida em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de amor, eu estou falando de caráter, eu estou falando de identidade, eu estou falando de mudança, eu estou falando de veste, eu estou falando de Jesus, Jesus de Nazaré, aquele que quando chega com o seu amor, o inimigo pega o banco dele, se levanta, cai de retirada. Mesmo se aquele que é ali não diz uma palavra, mas ele tem Jesus de Nazaré, ele não precisa dizer nada. Se a luz chega, as trevas têm que cair de retirada. Se a luz chega, irmão, as trevas têm que cair de retirada. Não precisa dizer nada, nada na maioria das vezes. As trevas têm que cair de retirada. Então eu digo para a tua vida, digo para a minha vida, que todas as palavras vão ser para a minha vida. Vigie na tua vida, a palavra é vigilância. Porque o Judas estava ao lado de Jesus. Jesus contemplava o Judas. Sempre a palavra do Judas. E você pode contemplar as pessoas. Sabe, irmão? Sabe, igreja? Se eu fosse, igreja, presta atenção no que eu estou falando. Eu falo aqui para a igreja também. A igreja de Cristo. Igreja, se eu fosse me espelhar nas pessoas, não tinha Jesus na minha vida. Porque cada pessoa que eu conheço me decepciona. O que você está falando? Verdade. Igreja, presta atenção no que eu vou falar. Palavra diante do Senhor Jesus que está no trono do céu e contemplando as palavras que estão saindo pela minha boca. Se eu fosse me espelhar nas pessoas, e muitos falam de Jesus, eu não tinha Jesus na minha vida. Porque a semente de Satanás vinha para entrar no meu ouvido. Sabe para quê? Para dizer assim, olha aí, tá vendo? Esse teu Jesus não existe. Esse teu Jesus não existe. Olha aí. Então só acusação. Mas sabe o que acontece? Pensamentos existem, Satanás, mas esse pensamento não é meu. Eu digo aqui para Satanás que me ouve. Esse pensamento existe, mas esse pensamento não é meu. Porque o pensamento que é meu é pensamento de Jesus. É coisa de Jesus. Então a gente não deve se espelhar nas pessoas.
Porque as pessoas vão nos decepcionar, vão nos magoar, vão nos abandonar. E sabe quem continua? Aquele que a gente não pode enxergar e não pode ouvir, mas pode sentir. Pode sentir que ele está ali, nos abraçando e cuidando de nós. Porque as pessoas vão te abraçar, vai dizer que te ama, que gosta de você. É igual quando você compra uma parede de roupa nova, um carro, aquilo é tudo para você. Mas logo depois esse carro já não tem mais valor. Essa parede de roupa já não tem mais valor, já não presta mais. Assim são muitas pessoas que quando te conhece, te abraça, diz que te ama e depois te joga pro lado como se você não fosse ninguém. Sabe o que eu digo para você, igreja? Escuta, igreja. Escuta, igreja. Escuta, igreja. Eu tô falando aqui pra igreja. Escuta, igreja. Escuta o que eu vou falar. Sabe quando Jesus vai abandonar um filho seu que está no pecado, igreja? Nunca. Essa palavra eu uso nunca. Jesus não abandona não, porque o seu amor é incondicional. Jesus só respeita, ele deixa. E vai, filho, é igual aquele filho pródigo que queria metade dos seus bens. Jesus vai deixar, mas quando esse filho, ele grita por socorro, ele baixa seu nariz, ele rasteja, ele se humilha, ele se pronta diante do Senhor. Jesus, pela sua bendita misericórdia, ele diz: eu estou aqui. Eu estou aqui. Então, como uma pessoa diz que te ama, te abraça, diz que você é tudo na vida dela, porque você é novo, e logo depois te chuta, te abandona sem que você nem perceba. Logo a pessoa diz que não tem tempo mais de te ouvir, a pessoa diz que está sempre correndo. Escuta, igreja! Ah, eu estou ocupado, eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo, estou acontecendo. Mas quando te conheceu, é igual um namorado quando conhece a namorada. Ou, ele nem sequer se fala, só se olha. O amor é tão grande. Logo, noiva, casa, e logo depois, ele já começa a se gritar. Perto um do outro, mas já não se ouve mais, igreja. E sabe quando Jesus vai fazer isso comigo e com você que cai do outro lado a me ouvir? Mesmo você sendo falho, sendo pecador? Nunca. Jesus, o seu amor, repita, é incondicional. Ele sempre vai nos amar, sempre vai nos abraçar. Mas quando a gente deixa ele entrar na tábua do nosso coração, bater no nosso coração, que às vezes tá duro, tá magoado, a gente não quer levar o perdão, a gente tá magoado, tá triste. E enquanto a gente não leva o perdão de corpo e alma, porque não adianta ser da boca para fora, porque não há conserto, aí você vê a transformação, aí você vê a mudança. Jesus entra, ele limpa a casa, ele transforma você num vaso lindo, basta você deixar. E quando eu digo isso, a palavra é para todos, não importa, eu estou falando aqui para macumbeiro, eu estou falando para ímpio, eu estou falando para católico, eu estou falando para crente, para você entender que Jesus só habita quando há amor. Quando há amor, e esse amor é incondicional. Não adianta você dizer que ama uma pessoa, quando a pessoa chega na tua vida e logo depois você abandonar ela, chuta ela, você desaparecer. E sabe quando isso começa? Quando eu começo a dizer assim: não tenho mais tempo. Quando uma pessoa diz que não tem mais tempo, escuta, você que está a me ouvir, escuta, igreja. Quando uma pessoa chega para você e diz que não tem mais tempo, tá sempre correndo, tá sempre dizendo isso, dizendo aquilo, ela já tá dizendo assim: sai fora, cara, sai fora, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber. Será que tu entende? Será que o boné não cai na tua cabeça? Eu quero dizer assim: eu estou te descartando. E sabe quando que Jesus vai nos descartar? Nunca, igreja. Jesus, ele vai estar sempre cuidando de todas as suas ovelhas, de todo o seu rebanho diariamente. É por isso que eu digo: eu devo ser estranho, eu devo ser esquisito, mas deixa eu ser estranho, deixa eu ser esquisito, porque os meus amigos sempre vão ser os meus amigos. Eu jamais vou abandonar. Sabe por quê? Porque eu olho para Cristo. Eu olho para Cristo. Tem quantos amigos meus no meu telefone? Quantos que não falam? Mas estou sempre falando com eles, estou sempre mandando mensagem. Sabe por quê? Se Jesus ama eles, não abandona eles, porque eu iria abandonar? Eu tenho muitos aqui que nem conheço, que eu acrescentei no meu telefone, mas ele sempre recebe minha mensagem. Eu sempre arrumo tempo para ele. E Jesus não arruma tempo para você? Você está respirando. Eu estou respirando. Se eu estou respirando, é graças a Jesus que lembrou de mim. Porque senão, igreja, eu não tinha levantado. Eu não tinha levantado, igreja. Não estaria contemplando esse dia abençoado. Eu estaria simplesmente morto na minha cama. Mas Jesus me deu fogo de vida. Então ele lembra de mim todos os dias. Porque nós, seres humanos, achamos que somos melhor. Porque não deixa Satanás te distrair. Não deixa Satanás, sabe, tirar de você este amor incondicional. Não deixa Satanás fazer isso com a tua vida. Porque hoje você pode achar que não precisa da pessoa, mas amanhã você pode precisar. Amanhã você vai olhar e dizer assim: poxa, uma mulher tão boa, um homem tão bom, um filho tão bom, um empresário tão bom, uma pessoa rica que eu admirava, que era meu amigo, mas eu achei que ele era melhor. Não é porque ele tem dinheiro que ele é melhor. Ele pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter bem, pode ter o bem mais precioso dessa terra. Mas mesmo assim, será que ele não precisava da tua companhia, do teu apoio? Talvez ele não precise de dinheiro que tem, mas possa precisar de uma palavra de sabedoria. Porque muitos têm dinheiro, igreja, e não é preenchido, porque para preencher tem que ter Jesus. Riqueza que não tem Jesus não é riqueza. As pessoas começam a se apegar na sua riqueza, nos seus bens. Jesus mandou acrescentar ele: pois ser rico não é pecado. O limite é o céu, grandiosamente.
que é imenso, para a riqueza. Que todos vocês peguem essa palavra nesse dia de hoje, coma ela, se alimente dela, coma como se fosse um alimento e guarde na tábua do coração de vocês. Porque se hoje essa palavra chegou até vocês, ricos e pobres de toda a terra, não importa onde meu áudio chegar, talvez eu mesmo já não estou mais aqui nessa terra. Ou um dia, se você me conhecer, dizer ele ainda está, mas um dia eu posso não estar. E se o meu áudio chegou até você, se ajoelhe diante do Senhor, não importa a tua religião, por 5 segundos só, e manda Jesus falar na tua vida. Manda Jesus entrar na tua vida, na tua casa, na tua empresa. Ore ao Senhor. Eu não estou falando de religião, eu falo de amor. Tenha Jesus, que Jesus é tudo. Convide Ele para entrar na tua vida. Peça a Ele para falar com você através da palavra, que você verá que o Senhor Jesus, que é santo, vai falar com você. Não importa o tamanho do teu pecado, Ele vai te socorrer, Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai te moldar num vaso precioso, e você verá que se você for rico, não for completo, a partir de hoje que você escutou esse áudio, você vai ser preenchido com o amor de Jesus, você vai ser curado, você vai ser transformado, tua casa vai ser limpa, você será uma nova criatura em Cristo.